Nós vamos falar das imagens que chegaram da Itália. Pois é, para quem não se lembra, no dia 14 de julho, o ministro do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, foi hostilizado no aeroporto em Roma. Então, desde 14 de julho, quase 2 meses depois, a Itália mandou para o Brasil. Essas imagens chegaram hoje ao Brasil, hoje, dia 4 de setembro, e elas foram encaminhadas ao Ministério da Justiça. O ministro da Justiça, então, Flávio Dino, recebeu essas imagens e vai encaminhá-las à Polícia Federal para os autos do inquérito que investiga as supostas agressões do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma no dia 14 de julho deste ano. Acontece que a defesa da família, que supostamente agrediu verbal e fisicamente o ministro e os seus familiares no aeroporto de Roma, a defesa ela fez um pedido. Que pedido foi esse? Ela pediu que as imagens, antes mesmo de serem analisadas pela Polícia Federal, elas fossem copiadas na sua integralidade e enviadas para a defesa da família em nome do princípio do contraditório, pelo princípio da ampla defesa, princípios estes que são indispensáveis ao devido processo legal. A pergunta que fica é: será que esta família que supostamente agrediu verbal e supostamente teria agredido fisicamente familiares do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, será que a defesa vai ter acesso integral, uma cópia fidedigna, uma cópia igualzinha das imagens que chegaram hoje ao Brasil, enviadas pelo governo da Itália? Porque esse processo, ele tem uma tônica bastante intrigante. Esse processo de uma agressão ocorrida no território estrangeiro, ou seja, ocorreu na Itália, no aeroporto internacional de Fiumicino, em Roma, ele poderia ser investigado, processado e julgado no Brasil? A primeira resposta, senhores, é sim. Existe no Código Penal Brasileiro, logo nos seus primeiros artigos, no artigo 7º, um artigo que fala do princípio da extraterritorialidade do direito penal brasileiro. O princípio da extraterritorialidade, no ano passado, ele entrou na moda no Brasil por conta daquele caso da mulher da casa abandonada lá de Higienópolis, que teria escravizado, estaria foragida do FBI e queriam abrir um processo contra ela no Brasil. E aí se tornou moda discutir no Brasil o princípio da extraterritorialidade. Então, a primeira resposta à pergunta do brasileiro é: sim, este caso pode ser investigado, conhecido e julgado, conhecido e julgado aqui no Brasil. Por quê? Porque nós tratamos de duas partes que são brasileiras e duas partes que são brasileiras e estão em território nacional. Portanto, não faria sentido nenhum que esse crime fosse investigado e julgado na Itália. Agora, a questão é: a investigação ela está sendo conduzida em estrito respeito ao direito processual penal? Porque o direito penal, ele estipula quais são os crimes num país. E a agressão física é crime, e a agressão verbal também é crime. Ela pode tomar a forma de injúria,
calúnia ou difamação. Qual é a diferença desses três tipos? A calúnia é quando você diz que alguém cometeu um crime sabendo que ela não cometeu. Por exemplo, eu chamo, vamos usar aqui o presidente Itamar Franco como exemplo, porque ele já pereceu há muito tempo. Eu chamo o presidente Itamar, que Deus o tenha, de ladrão. Vamos supor que ele está vivo. E não tem nenhuma condenação transitada em julgado contra ele pelo crime de roubo ou de furto. Ah, ladrão é aquele que comete roubo ou furto. Qual que é a diferença entre roubo e furto? O roubo é aquele que é cometido através de violência. Você usa uma arma, violência física. E o furto, você subtrai sem violência. Na maioria das vezes, sem que a pessoa sequer perceba. Né? O attenzione, pickpocket, pá, isso é um furto. Né? Batedor de carteira é um furto. O roubo é aquele que você sofre de violência ou grave ameaça. Então o ladrão ele pratica roubo e furto. Se a pessoa não é condenada e não tem trânsito e julgado, não tem trânsito de uma sentença penal condenatória contra a pessoa, eu posso responder por calúnia, por chamar alguém com o nome, o tipo criminoso que essa pessoa não foi condenada. Já a difamação, eu não imputo fatos criminosos à pessoa. Eu chamo de FDP, eu falo mal da mãe, eu falo mal dos filhos, eu falo da sexualidade, ou seja, eu falo coisas em público. Sim, porque isso é em público. A difamação é algo pública. A difamação é aquilo que fere a honra da pessoa. O que é a honra? A honra é a imagem que ela tem perante a sociedade. Então, se eu falo coisas para ela desabonadoras quanto o seu caráter, a sua sexualidade, mas que não são crime, eu cometo o crime de difamação. No caso de políticos brasileiros, eu me pergunto, o que não poderia ser dito que já não estivesse manchando a honra de pessoas que voluntariamente, porque ninguém é obrigado a ser autoridade, ninguém é, coisas que naturalmente sempre se disse acerca de pessoas que estão no poder. E por fim, a injúria. A injúria são coisas que você diz a alguém que abalam a estrutura psíquica interior dessas pessoas. Então, no caso do ministro Alexandre de Moraes em Roma, as palavras que eventualmente os familiares proferiram contra o ministro e seus familiares podem configurar difamação ou calúnia, a depender do que foi dito. E, se teve mão na orelha, também o crime de agressão física. Essas imagens chegaram hoje no Brasil e foram ao Ministério da Justiça e dali espera-se que vá para a Justiça Federal. Agora, a defesa tem todo o direito de analisar esse material. A defesa tem todo o direito de acessar esse material original. Uma cópia fidedigna é uma deferência de cortesia que o advogado pede, porque ele tem todo o direito de se encaminhar até a Polícia Federal e pedir acesso a essas imagens e assistir a essas imagens na sua integralidade. E digo mais, senhores, o advogado ele ainda tem o direito de solicitar, depois da análise pericial da Polícia Federal, o material original em que estão contidas as imagens do dia 14 de julho no aeroporto de Roma e mandar fazer uma perícia particular através de um assistente técnico. Que no processo penal é assim, nós temos os peritos, que são aqueles que o Estado, através do Poder Judiciário, manda
que analisem um material como nós estamos falando aqui, de imagens, de som e imagem captado por câmeras de segurança, que imagens e sons que demoraram quase 2 meses para serem mandadas ao Brasil. E por incrível que pareça, e eu lembro com muita tristeza desse episódio, quando o mestre Boechat morreu, naquele acidente do helicóptero, uma das coisas que mais me revoltou foi o seguinte: as pessoas, ao invés de prestarem socorro, ligando para uma ambulância, ligando para um hospital, ligando para a polícia, para bombeiros, as pessoas, todas elas, com os smartphones em mão, estavam fazendo lives, vídeos da tragédia. E eu pergunto, no dia 14 de julho em Roma, não parece estranho que ninguém tenha feito o registro dessas imagens com telefones particulares? Pode ser que não tenham feito, ninguém é obrigado a fazer. Mas numa sociedade de informação que nos sufoca, numa sociedade, como dizem na Itália, sottoesvegliata, né? Numa sociedade em que nós somos dia e noite vigiados por câmeras, se não de segurança, mas dos celulares alheios, dos smartphones alheios, nós não termos visto nenhuma imagem, nem na RAI, que é a maior rede de televisão da Itália, nem em redes sociais, porque lá, de certo, nós não tínhamos somente brasileiros, nem italianos, tinham pessoas de todas as nacionalidades. O aeroporto de Roma é um dos maiores aeroportos do mundo, um dos maiores destinos de viagem do mundo. Uma vez que sou estranho, uma vez que nenhum outro registro de imagem e de som foi feito, o advogado que defende esse casal brasileiro que é acusado de ter agredido verbal e fisicamente, e olha, estou dizendo aqui, mesmo no caso dessas imagens inequivocamente mostrarem que o ministro Alexandre de Moraes foi agredido verbal e fisicamente, mesmo nesse caso, a defesa ela tem o direito de pedir o original e mandar a um assistente técnico, que é o perito particular. Todas as partes têm o direito de fazer uma perícia particular. Então contrata-se um assistente técnico e ele vai ver se aquelas imagens elas não têm cortes, se aquelas imagens não têm adulteração, elas vão verificar se aquelas imagens são de fato imagens do aeroporto de Roma, que elas não passaram por nenhum processo. Então a defesa ela tem todo o direito de ter acesso a essas imagens. E eu faço aqui votos para que essas imagens sejam disponibilizadas o quanto antes para a família dos supostos agressores. Porque a justiça brasileira já está maculada demais, com essa questão do mistério. Já que o povo brasileiro não vai ter acesso a essas imagens, que a defesa tenha acesso a essas imagens. Porque se houver algum vazamento, e a gente vive de vazamento em vazamento nesse país, a gente descobre coisas mais pela imprensa do que pelos órgãos oficiais. O 8 de janeiro foi a mesma coisa. Nós só soubemos daqueles vídeos porque foi vazado. Então, se houver algum vazamento, que a defesa pelo menos tenha como se defender também na esfera do debate público e midiático. Porque algo de estranho existe neste caso. Porque, como advogado, eu posso lhes dizer, eu nunca vi, eu posso desconhecer. Posso desconhecer porque ninguém sabe tudo, mas eu nunca vi uma busca e apreensão ser realizada
em caso de agressão física e verbal. Busca e apreensão no domicílio dos suspeitos foi a primeira vez que eu vi acontecer, e foi neste caso. Não existia razão para a aprovação de busca e apreensão na casa desta família no interior de São Paulo, por mais reprovável que uma agressão seja, por mais reprovável que qualquer agressão seja, a busca e apreensão que está lá prevista nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal Brasileiro, ela não se presta para esclarecer um caso de agressão física e verbal. Uma busca e apreensão, ela se presta a esclarecer casos como porte ilegal de armas, como tráfico de drogas, como elucidar um crime cometido com planejamento. Ou seja, este crime, se é que ele aconteceu, e mesmo que ele tenha acontecido, e tendo acontecido é reprovável, por mais que os eventuais agressores do ministro Alexandre de Moraes tenham mesmo realizado as agressões, este não era o caso para busca e apreensão. Esta foi uma medida aprovada pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, mas sem amparo na nossa doutrina e na própria jurisprudência. Não é o caso de busca e apreensão. Então, por isso eu estou aqui na torcida para que essas imagens sejam logo disponibilizadas à defesa, para que a defesa possa também fazer a sua análise desse caso.